Depois que eu tive a minha filha, eu não consegui mais retornar para o meu peso. Eu era uma pessoa que pesava 62 quilos, 60. O meu peso maior, há 20 anos atrás, foi 65 quilos. E com a pandemia, com tudo que aconteceu, há 2 anos atrás eu perdi meu pai por causa da diabetes, pressão alta. Ele infartou nos meus braços por causa de má alimentação e consequências, né, que a vida trouxe com as doenças, né? Hoje você enxerga, né? Hoje eu tenho consciência que o primeiro emagrecimento está aqui, na cabeça. Se Não permitir, adianta, né? exatamente. A gente precisa emagrecer a cabeça primeiro, para depois a gente entrar nessa alimentação saudável, na consciência, viver o processo. Então, esse ano eu decidi que vai ser diferente de todos os outros anos que eu iniciei. Já fiz todas as dietas mirabolantes, todos os veneninhos que você imaginar eu já tomei para emagrecer. A mudança é tanta, doutor, que parece que a gente vira assim chata de tanto que a gente quer que as pessoas façam esse programa também, porque é tanto benefício, é tanta coisa boa. Se todo mundo passar pela primeira semana, vai embora. A primeira semana é a prova de fogo, né? Mas agora só benefícios, dormindo bem. Antes eu tinha um sono que eu acordava às vezes de madrugada, dormindo durante o dia, né? Eu tava muito cansada, acordando muito cansada, dor no corpo, um fluxo menstrual assim que parece que fluxo de adolescente e é tudo alimentação. E sem contar a circunferência abdominal, que era o que mais me incomodava, né? Você perdeu quantos quilos? 6 quilos.
Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda aula. O que vocês têm achado aí do movimento? Conta para mim. Muito bom dia, minha gente. Espero que vocês tenham desfrutado da primeira aula. Espero que vocês estejam de braços abertos, coração aberto para muito conteúdo. Deu para ver que é só o começo? Cadê vocês aí? Ficaram satisfeitas ontem? Muitos comentários, muita presença, muita coisa boa. As minhas embaixadoras aí sempre presentes. Sempre bom estar com vocês, tá, gente? Ó, o nosso movimento tá maravilhoso, gigante. É um movimento de cura, é um movimento de vida, né? Eu estou muito feliz mesmo, tá? Como eu disse ontem, né? Eu vou deixar um pouquinho aqui de lado para que a gente possa dar atenção aqui com muito carinho e muita presença. Hoje a gente vai falar de presença aqui na aula e vocês vão ver que coisa maravilhosa. Primeira coisa, foi tranquilo? Foi tranquilo o jejum de ontem? Tranquilinho, né? 14 horas de jejum, sem dificuldade. Eu espero que você tenha conseguido entender, né? Espero que você tenha curtido a aula. Todo mundo em jejum hoje? Sim, né? Sim, jejum. Precisamos estar em jejum para começar essa aula também, porque o jejum traz mais foco, né? Espero que vocês tenham tido consciência de cada refeição ali, do café, do almoço, do jantar. Espero que você tenha conseguido entregar um pouquinho mais de cuidado, de presença, de carinho para você mesmo, né? Carinho com você mesmo. E estamos só começando. Hoje nós vamos falar do hormônio que não te deixa emagrecer, tá bom? Bom dia. Tudo certo, minha gente. Ó, preparados? Vamos lá para mais conteúdo. Ó, eu estou muito satisfeito com essa distribuição, tá? Eu acho que a gente tem conseguido entregar mais conhecimento, né? Falado mais de jejum, de uma forma mais tranquila. Gostei que vocês aceitaram bem, receberam bem, né? Essa forma aí de conteúdo. Quem é aluna antiga sabe que às vezes eu falava mais coisas, né? Agora eu tô mais tranquilo, tô mais focado, tô mais direto, né? Tô me controlando, tá, gente? Isso aí vai fazer bem para todo mundo, certo? Hoje nós vamos falar do hormônio que não te deixa emagrecer. Qual que é o hormônio que não te deixa emagrecer? Insulina. Então hoje nós vamos falar de resistência à insulina. Eu deixei um questionário para vocês ontem, né? Deixa eu até abrir aqui o questionário, porque vou dar uma passadinha bem rápida com vocês para a gente falar aí mais ou menos a quantidade aí, né, de A, B, C ou D, né? Então, ontem conversamos, né, já conversamos um pouquinho sobre o dia de ontem, eu acho que foi bem legal, né? É o nosso início. Se você não se sentiu bem, tá, gente, no primeiro, tranquilo, esteja presente que você cada vez mais vai aprender coisa aqui para você ficar bem no jejum, para você emagrecer. Eu acredito que tenha sido tranquilo para a maior parte, né? Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo ficou bem, gostou e as coisas vão funcionando. O teste da insulina, pessoal, tá no grupo, tá? Se você não entrou no grupo, se você não fez o teste, entre nos grupos para que você possa fazer os outros testes, tá? A gente tem teste nas próximas aulas também. O questionário de resistência à insulina, né? Basicamente, eu te perguntei sobre energia, né? E você me respondeu A, B, C ou D, né? No final aí você me deu se foi mais C, se foi mais D, se foi mais A. Mas basicamente, se você sente falta de energia, cansaço, né? Se você percebeu que a sua gordura está vindo na região abdominal, se você tem compulsão por carboidrato, se você tem dificuldade em parar uma refeição, beliscar demais, né? Dificuldade em emagrecer mesmo fazendo dieta, se você se sente fraca, tonta, se tem mancha escura, né, no pescoço, na axila, na virilha, histórico familiar de diabetes, se você se sente mais ansioso. Então, se você teve aí, como é que coloca no chat aí, se você teve mais A ou B, ou se você teve mais C ou D. Se você teve mais C ou D, que eu acredito que tem muita gente aqui, né, muita gente que deu mais C e D, você tem uma condição chamada resistência à insulina. Isso aí que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Recados importantes. Vocês viram que eu gravo áudio para vocês do meu coração. Então escute os áudios, tá, gente? O áudio faz parte do nosso processo aqui de cura, de tratamento.
Então é muito importante que você coloque atenção e presença nos áudios. Eu sempre peço uma coisa, na hora de escutar os áudios, pega um momento que você está mais tranquila para que você possa dar atenção ao áudio, tá? Evita no meio do trabalho, na correria, pega um momento onde você pode estar realmente presente e receber essa informação. Você vai perceber que isso, junto com esses 7 dias, isso vai fazendo um processo de cura, tá? De entendimento, de acolhimento como um todo. Então faz muita diferença, escutem o áudio, né? Gostou do áudio de ontem? Tudo certinho? Vocês estão entendendo? Então não deixa de escutar, não. E o diário da consistência, que também é algo muito importante para você se manter no caminho e para você identificando, né? Nós não percebemos a gente, né? É muito engraçado quando nós emagrecemos ou quando nós engordamos. Um belo dia alguém tira uma foto de você e você fala, nossa, como eu emagreci, ou nossa, como eu engordei, né? É muito comum as pessoas perceberem as mudanças nas fotos. Mas a gente olha no espelho todo dia e a gente não percebe, né? Então, o ato de escrever, né, a escritoterapia, o ato de você colocar ali sua emoção, o ato de você, né, colocar no papel, ajuda muito, muito, muito a você se conhecer, a você identificar, a você ver os seus pensamentos. Tá? Então, dê valor ao diário da consistência, deixa aí impresso, bonitinho, né? Escreve, usa ele, porque ele é muito importante para você. Lembrando do sorteio, tá, gente? Quem não tirou a foto ontem, foto de frente, foto de lado, foto de costas, né? Eu trouxe a fitinha, hoje eu não trouxe a fita métrica, mas anota as medidas aí, né? Circunferência e o kit completo aqui. Uma coisa bem legal, tá, pessoal? Quem participar de todas as aulas, quem comentar em todos os posts, vai ganhar a suplementação dobrada, tá bom? Então, você vai receber, se você for sorteado aqui, você vai receber a suplementação dobrada se você comentar em todos os posts, tá bom? Então é importante, ontem a gente teve muito comentário, muita coisa legal, então mantenha este ritual com a gente para que você possa também ali ter o seu antes e depois, né? E receber a suplementação dobrada aí, que vai fazer muito sentido para você, né? Suplemento para a família toda. Cronograma das aulas, passamos ontem, né? Ontem falamos sobre o jejum, que seca qualquer gordura. Deu para entender bastante, né? Deu para começar a entender bem sobre o jejum. A gente vai falar de jejum todos os dias. Hoje, insulina, o hormônio que não te deixa emagrecer. Lembra, todos os dias, 7 da manhã, detox, felicidade, emagrecer mais rápido, ciclos metabólicos, parte 1, parte 2. Se você não consegue assistir agora, de manhã, 7 da manhã, você pode assistir no restante do dia, tá bom? Tranquilo, mas não deixa de assistir 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que tem que estar aqui para ganhar conteúdo, ganhar conhecimento. Bora para a nossa trilha do jejum, trilha do emagrecimento, o caminho da felicidade, o caminho do emagrecimento. Bora! Vocês vão se acostumar a ver essa cobrinha aí passando aí a semana inteira, porque nós vamos falar de muita coisa legal. Primeiro coisa que eu quero colocar de dúvida para você. Um dia, eu recebi essa caixinha. Como eu vou ficar sem comer se eu vejo comida o tempo todo? Eu sou mãe de 4 crianças, alimento-as o tempo todo. Como não comer? Isso foi uma coisa que ficou marcada quando essa seguidora mandou. Me marcou isso, né? Porque eu também já fui uma pessoa que a comida fazia parte da minha rotina. Mas isso aqui, ó, na maior parte das vezes é emoção. Então você está cansado, você está vendo comida, se alguém te oferece uma comida, você não sabe recusar. E essa dúvida eu tenho certeza que é de muita gente aqui, que tá. Bruno, como que eu faço para não comer se eu tenho filho, se eu trabalho em lanchonete, se eu sou confeiteira, se eu sou cozinheira, como que eu faço para não comer? É aí que quando você acha que é o problema, na verdade você tem a solução. Porque o jejum é lindo, e o jejum é uma organização do liga e desliga. O que é o liga e desliga, gente? Você vai ligar para comer bem, comer comida e ter saciedade, e você vai desligar porque você já se alimentou. Então, a organização do jejum, lembra que eu passei para vocês ontem?
os 3 horários, café, almoço e jantar? Lembra que eu te falei a importância? Mesmo que você erre no café, erre no almoço, erre no jantar. Porque a partir do momento que você tem uma organização, você tem disciplina. E quem tem disciplina tem liberdade. Lembra do Legião? Disciplina é liberdade. E é liberdade. Agora, quando você não tem organização, não tem disciplina, na verdade você acaba ficando refém da comida o tempo todo. Se um filho seu come, você come. Se o seu marido come, você come. Se você chega no trabalho, você come. Se você vê comida, você come. Só que você abre espaço também para comer emoção. Eu como cansaço, eu como tristeza, eu como tédio, eu como angústia, eu como preocupação. Eu vou comendo um monte de coisa, né? E isso foi legal porque me lembrou muito, gente, muito. Porque ela colocou aqui, eu sou mãe de 4 crianças, alimento o tempo todo. Isso me lembrou muito a Andréia, que é a minha embaixadora. E eu fiz uma live com ela, e ela falou, Bruno, eu tenho 7 filhos. Eu sou mãe de 7 filhos. Se eu conseguir, sem tempo, além dos 7 filhos, trabalha e é esposa. Então é mãe, profissional e esposa. E ela perdeu 10 quilos, 3 quilos no nosso primeiro passo, né? E depois continuou emagrecendo. E olha que eu conversei com ela tem um tempo já, eu tenho certeza que ela já emagreceu mais do que os 10, deve estar nos 12, 13, 14 quilos. Outras mães, como eu, podem se sentir confiantes ao retornar o peso e ter mais ânimo para cuidar da família. Isso serve, gente, para você também que trabalha demais, para você que não tem tempo. Porque quando você organiza a sua vida, as refeições, você tem, na verdade, a liberdade. E eu lembro em jejum longo, por exemplo, eu já fiz jejuns longos, né? Jejuns de 100 horas. Você não precisa fazer isso para emagrecer, tá? Era jejum no objetivo de limpeza, de detox. Mas eu já estive lá 50 horas sem comer, 60 horas, e a Luciana falou assim, Bruno, você pode esquentar a comida dos meninos? E eu assim, posso? 60 horas esquentando estrogonofe, assim, ó. Arroz, estrogonofe, e eu pegava o pratinho, botava arroz, estrogonofe, jogava uma batata palha em cima. Isso com 60 horas em jejum. Mas isso, gente, na verdade, te fortalece. Então, quando você consegue organizar a sua vida e controlar suas vontades, você abriu espaço. É por isso que a Andréia, eu fiz uma live com ela que foi linda. E eu falei, gente, que aula de vida. Por quê? Qual que é a tendência de toda pessoa que trabalha demais, ou que está ocupada demais, ou que está cansada demais? Desandar na saúde. A gente ganha peso, a gente passa a dormir tarde, a gente cuida pouco da gente. Esquece, né? Esquece o amor próprio, porque está cansado. Mas olha que legal, 7 filhos. E tudo funciona, tá, gente? Então, isso é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Se falta organização, se falta tempo, se está muito atarefada, o jejum, na verdade, é a liberdade. E você acha, às vezes tem medo do jejum, porque acha que o jejum vai te atrapalhar. Na verdade, o jejum vai ser uma liberdade. É isso aí que a Andréia fez com ela. Quando ela entendeu o jejum, quando ela organizou as refeições, ela teve mais tempo para cuidar dela, para cuidar dos filhos, para cuidar do marido. Porque o jejum, na verdade, é te dar tempo, não é tirar tempo. O jejum te dá tempo, né? Libera tempo na sua vida. Bora para as dúvidas de hoje aí, de dúvidas comuns que eu sempre recebo. Hoje nós vamos falar de resistência à insulina, pré-diabetes, e sempre vem esse questionamento quando eu falo de jejum. Bruno, mas eu passo mal se eu ficar sem comer. Eu posso fazer o jejum? Ou, Bruno, eu sou diabético, eu tenho pré-diabetes, eu ando com uma balinha na bolsa, eu ando com uma bolachinha, uma barrinha de cereal na bolsa, porque eu passo mal, Bruno, eu desmaio. Se eu for para academia, eu desmaio se eu não comer. O que significa uma hipoglicemia reativa, gente? Quem aqui, né? Provavelmente muita gente já passou mal aqui, sem comida. O que significa uma hipoglicemia reativa? Quando você come uma coisa rápida, e se você ficar sem comer, você passa mal. Você tem uma sudorese fria, a mão fica gelada, você começa a ficar meio mole, você começa a querer desmaiar. Mas o que é hipoglicemia? Gente, só tem hipoglicemia quem tem resistência à insulina. Quem aqui já teve? Coloca no chat aí, vocês vão ver quantas pessoas já tiveram episódio de resistência à insulina. E aí precisou comer alguma coisa rápida porque estava passando mal, porque estava tonto, porque estava suando.
Hipoglicemia só acontece em quem tem resistência à insulina. Isso é importante vocês entenderem. E o que é a hipoglicemia? Você comeu, sua glicose subiu. Bum, subiu. A sua insulina subiu porque ela também está alta, né? Você tem resistência à insulina. Só que quando a sua glicose sobe e pega uma insulina alta, essa glicose abaixa muito rápido, porque a sua alimentação foi muito pobre. Então você sobe e desce. Isso é hipoglicemia reativa. Mas por que ela subiu rápida? Porque a sua alimentação provavelmente foi um açúcar vazio, foi uma farinha. Então, comi de manhã um pão com manteiga, subiu. Comi uma maçã, subiu. Comi, sei lá, uma torradinha, subiu. Mas o seu café, a sua comida, ela foi tão pobre que ela desce rápida. Eu sempre faço a analogia, gente, da farinha, do pão, com pescar. Você já pescou com miolo de pão na vida, né? Todo mundo. Até eu que não pesco, já brinquei com miolo de pão. Você pega o miolo de pão, bota no anzol, joga na água. Passa 2 segundos, você tira o anzol, o miolo já desapareceu. Porque a farinha na água, ela é absorvida muito rápida. Se você jogar um miolo de pão num copo, você vai ver que rapidinho ele esfarela. Se você jogar um pedaço de carne, ele demora, ele não vai desfarelar, né? Se você jogar qualquer outra coisa mais complexa, ele vai durar. Por isso que as refeições, elas precisam ter mais gordura e proteína, porque é lento a digestão. Se você toma o seu café da manhã, um mamão com pão, subiu e desceu. 2 horas depois, você já está lá embaixo. É por isso que o paciente com resistência à insulina, por isso que muitos de vocês que fizeram o teste, têm o hábito ou tinham o hábito de comer de 3 em 3 horas. Por quê? 7 da manhã você come um pão, 9 horas você começa a ter fome, aí passa na cozinha e come uma banana, porque você já está fazendo hipoglicemia. Aí você come uma banana, dá outro pico de glicose, e esse pico de glicose começa a descer 11h30, meio-dia, e você precisa almoçar. Aí você almoça. Passou o almoço, você consegue sustentar um pouco mais, porque o almoço é uma refeição mais volumosa, né? Mais complexa. Mas vai dando o quê? 2, 3 da tarde, você já quer comer o quê? Um chocolate, um pedaço de bolo. Aí você vai e come de novo. Comeu às 3, na hora que dá 5 horas, você já precisa comer de novo. 5h30, 6. Aí você vai 5h30 e come de novo. Um iogurte, uma fruta, um pedaço de queijo. Aí na hora que dá 7 horas, você vai jantar. Na hora que dá 11 horas, você tem que comer para dormir, ceiar. E se você percebeu, o seu dia foi assim, ó. Altos e baixos, altos e baixos. Você só não teve uma hipoglicemia porque, na verdade, você comeu. Só que quando você come às 7 e tem um compromisso e não consegue comer às 9, você passa mal. É por isso que muita gente anda com balinha na bolsa, para pegar e colocar um açúcar. Mas hipoglicemia, gente, é uma condição que só acontece porque a sua alimentação é pobre, é simples, e porque a sua insulina está alta. Uma pessoa que pratica jejum, ela não sente falta da glicose, porque se ela não comer, ela vai acessar a gordura. Esse é o grande segredo do jejum. Então, Bruno, comecei a fazer o jejum, me senti mal, mas eu continuei fazendo jejum, nunca mais passei mal. Fiquei bem com jejum. No início foi difícil, pode ser que tenha pessoas que ontem, né, acaba se sentindo um pouco mal, sem energia, meio fraca, mas quando você persiste no jejum, ajustando a alimentação, vai ficar tudo bem. E por que a alimentação é importante? Porque sempre vem esse questionamento. Bruno, e arroz e feijão? A comida do brasileiro é a comida que nutre, é a comida que eu fui criado, é a comida que é cultural. O arroz e feijão, gente, no jejum, ele não combina. Mais por causa do arroz até do que do feijão, tá? Por que não combina? Porque o arroz é um carboidrato com muito açúcar, muita energia. É um carboidrato que atrapalha o seu jejum. Lembra de ontem que eu te falei? Carboidrato é uma via, gordura é outra via. Gasolina e álcool, lembra? Só que se eu der gasolina para o meu corpo, se eu der carboidrato, o meu corpo prefere o carboidrato por causa da resistência à insulina. Então a gente tem que abaixar o carboidrato. Vocês viram que a gente abaixou, né? Arroz, batata, a gente diminui o carboidrato para que você nessa semana comece a acessar a gordura. Então, arroz e feijão, Bruno, eu nunca mais vou poder comer arroz e feijão? Vai. Mas eu gosto de brincar com arroz e feijão, ou principalmente com arroz, com aquela história dos 80-20. O que é 80-20? 80% das suas escolhas, tira o arroz. 20%,
curte o arroz, mas deixa para você comer o arroz no dia que você for na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, no dia que você for num restaurante e quiser comer um risoto ou um arroz com alguma coisa, num domingo que você for sair. Tira o arroz da rotina, porque quando você tira o arroz da rotina, significa que o seu corpo vai funcionar melhor no jejum. Se você tentar fazer o jejum mantendo o arroz, você pode emagrecer, pode funcionar, mas fica mais difícil. Porque eu brinco que quem almoça arroz, no meio da tarde quer comer pão, bolo, chocolate. Quem tira o arroz, e vocês perceberam ontem, né? Mais gordura, mais proteína, vocês percebem que também a fome, a compulsão, a vontade de comer outros carboidratos diminui. Então, qual que é um questionamento muito comum nessa semana, no protocolo 7 dias, no jejum? Bruno, eu estou sentindo muita falta de doce, de fruta, de massa. Fruta eu ainda deixei para vocês um presente, mas as pessoas que mais sentem falta de fruta, doce e massa são as pessoas que mais têm resistência à insulina. Quem aqui começou a fazer o jejum ontem, por exemplo, não sentiu nada, ou quem aqui ficou tranquilo, né? Já tem facilidade. Ai, Bruno, eu já nem ligo para pão, eu nem ligo para arroz, eu nem ligo para doce. Essas pessoas, elas têm um acesso à gordura muito mais fácil do que as pessoas que estão presas no carboidrato. Então, gente, o objetivo dessa semana, que eu preciso que vocês entendam, é que a gente tem que abaixar para mudar o seu metabolismo. Não é porque o Bruno não gosta de arroz, o Bruno não gosta de chocolate, o Bruno fala mal da fruta, não é isso não. Você vai comer tudo isso, doce, fruta, arroz, chocolate, mas eu preciso fazer com que o seu corpo pegue gordura e não carboidrato. E se eu der carboidrato, ele prefere carboidrato. Então você pode fazer um dia inteiro ali bonito de jejum, né? Jejum e tal, mas se você põe um arroz, o arroz ele vai manter sua insulina alta, que é o tema dessa aula de hoje, tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam, que vocês façam as pazes? Não tenha medo disso, não fica com raiva, porque tudo isso aqui é para melhorar o seu sinal de hipoglicemia, a sua resistência à insulina, as suas queixas, diminuir barriga, emagrecer. Então eu vou explicar bem sobre a insulina hoje, mas cuidado com essas questões, porque isso aqui não é porque eu não gosto, é porque não funciona com o jejum, e a gente está buscando uma outra via. Outro ponto muito comum, outro questionamento muito comum, são vocês me perguntarem se o jejum não vai causar compulsão. Ou eu fiz jejum, Bruno, e eu tive compulsão. O jejum, ele é inimigo da compulsão, tá? São coisas diferentes. Você pode ter um episódio de comer mais, de mais fome, ok, mas compulsão e jejum, não. Por quê? Porque aqui, nesses 7 dias, vocês vão aprender a fazer jejum do jeito certo comigo. O que é o jejum do jeito certo? Tem que acompanhar uma alimentação com mais gordura e proteína. E tem muita gente que erra, às vezes quer fazer jejum, mas quer manter as farinhas, quer manter o arroz, quer manter a batata. Você pode manter, mas a chance de ter compulsão quando você não ajusta a alimentação é muito maior. Mas quando você ajusta a sua alimentação, a chance de ter compulsão é muito menor. Então você vai perceber no decorrer dessa semana que a sua vontade de açúcar vai diminuir, que os seus pensamentos em açúcar, farinha, bolo, fruta, doce vão diminuir. Você vai perceber, mas tem que confiar, tá, gente? Tem que confiar porque nessa semana vocês sairão PhD em jejum, formada, tá? Formada, com diploma sim em jejum, tá? E aí você precisa entender que jejum e compulsão, na verdade, não tem problema. E um recado para vocês, alguém aqui ontem sentiu dor de cabeça, cansaço, falta de energia? Pode ter aqui uma ou outra pessoa que tenha se sentido mal, né? Principalmente aquela pessoa que nunca fez jejum, mas muita atenção à hidratação. Qualquer sinal de dor de cabeça, de cansaço, de falta de energia, tem que hidratar mais, tá bom? Bruno, fiz ontem, chegou um horário no meio da tarde que eu fiquei meio cansada. Pega a água, empurra a água. Gente, água não é para ter sede, é para empurrar a água. Sede é um sinal do nosso cérebro onde você já está desidratada. Sede já é desidratação. E a gente não pode esperar desidratação, porque desidratação é o quê? Dor de cabeça, cansaço, falta de energia. Então,
teve algum sinal desse ontem, pega a água hoje e empurra mesmo. 500 ml, pega um copão, joga uma pitada de sal e bebe. Quanto mais água você colocar no jejum, menos efeito colateral, menos mal-estar e mais fácil vai ser o jejum. Então, água, gente, esse recadinho que é importante para vocês, tá? Jejum do dia, vamos passar a nossa trilha, nosso caminho. Qual que é o jejum de hoje? O que que nós vamos fazer hoje? Hoje é um jejum, gente, de 16 horas, tá? Ontem vocês fizeram 14, né? O que que é 14? Vamos lá, jantei às 7, tomei meu café às 9, né? Como é que eu vou fazer agora para mais 2 horas sem comer, Bruno? Você pode mexer com os 2 horários. Então, por exemplo, jantei às 7, tomei um café às 9, eu fiz 14. Eu posso pegar esse jantar das 7 e jantar às 5. Jantei às 5, tomei café às 9. Pronto, eu já fiz um jejum de 16. Ou eu posso pegar o jantar às 7 e tomar um café agora às 11. Olha que legal, já fiz 16. Então lembra, né? Para você dividir o jejum, pega sempre 12, né? Então 7. Às 7, ó, 12 horas. Jantei às 7, tomei um café às 7. Mas eu quero fazer 14. Ou eu posso andar para cá, ou eu posso andar para cá. Porque quanto mais vocês passar aqui, maior é o seu jejum. Entendeu? Não é difícil de entender. Ó, 7 às 7, tá? Então, Bruno, ontem eu fiz 14. 7 às 9. Eu preferi tomar um café mais tarde. Ótimo. Ou eu posso fazer o quê? Eu janto às 6, tomo café às 8. Fácil, né? Mas vamos lá, 7 às 7. Bruno, de manhã para mim é mais fácil ficar sem comer. Então eu vou fazer o quê? Eu posso pular o meu café da manhã e fazer um almoço. Então, você pode fazer 2 refeições tirando seu café da manhã, ou você pode fazer 3 tomando um café mais tarde. Bruno, eu gosto do meu café, então eu vou tomar um café, vou jantar às 7, e às 11 horas eu gosto. Tem gente que não gosta de jantar, tem gente que gosta de café. Posso tomar um café às 11? Pode tomar um café às 11. Pode almoçar umas 2, 3 e pode jantar lá às 6, 7, tá? É isso que você entende. Então você pode fazer 2 café, almoço e jantar, ou 3 café, almoço e jantar, tá bom? Bruno, mas eu tenho facilidade em ficar sem comer à noite. À noite eu não ligo para comida. Então 7 às 7, você pode pegar aqui, ó, e jantar às 4, almoçar, fazer um almojanta às 3 e tocar um jejum até o dia seguinte e tomar um café de manhã. Tem gente que é mais diurno, matutino, né, diurno. Tem gente que gosta do café da manhã. Tem gente que gosta de jantar. Tem gente que gosta de comer o tempo todo, né? Que tem um monte de gente aqui, né? Um monte de gente que gosta de comer o tempo todo. Mas isso que você precisa entender do jejum. E outra coisa importante, a sua dieta que você está seguindo já é uma dieta para emagrecimento, tá, gente? Então, Bruno, eu vou pular o meu café da manhã. Tudo bem? Tudo bem. Só que você vai almoçar e vai jantar, só que você vai pegar o café e vai distribuir entre o almoço e o jantar, tá bom? Então, se tirar uma refeição, tem que jogar. Ah, tinha ovo de manhã, tinha abacate de manhã. Eu posso jogar e botar o abacate na salada do almoço? Pode. Posso jogar o ovo no jantar, um ovo no almoço? Pode e deve, tá? Por quê? Porque se você tirar o café da manhã, você está fazendo um déficit calórico maior do que o devido, tá? E essa dieta sua, ela já tem déficit calórico, já é uma dieta para emagrecer, certo? Então, muita atenção para isso e quantifique, né, gente? Os aplicativos lá também são dicas legais aí para você colocar e quantificar, ou você marcar mesmo, ó, anota, pega o seu diário, né, da consistência e escreve, ó, hoje eu vou jantar às 18 e vou tomar meu café amanhã, tal hora, entendeu? Coloca os horários, isso lá tem no diário, isso vai te ajudar bastante a você estar presente e entender o processo, tá bom? Então são detalhezinhos do jejum, mas são detalhes que fazem diferença na parte prática, tá bom? E aí vocês vão aprendendo cada vez mais aí do jejum. Segue a nossa trilha, segue o nosso caminho da roça, caminho do emagrecimento e vamos para a hidratação, nosso terceiro pilar de hoje. Eu queria falar sobre calorias líquidas e é um questionamento muito comum. Bruno, eu gosto muito de café com leite. Bruno, eu posso tomar, sei lá, alguma bebida adoçada? Bruno, eu posso meu suco detox, meu suco de manhã? Bruno, e o refrigerante zero? Mas ele é zero, ele quebra o jejum? São 2 conceitos importantes para você entender aqui, tá, gente?
Primeira coisa, calorias líquidas. O que é caloria líquida? Caloria líquida é tudo aquilo que você pega em um copo, uma jarra, uma garrafa, bebe, mas na hora que você bebe aquilo tem caloria. Então, se você bebe um leite é um alimento. O leite ele é tão alimento, gente, que na cirurgia, quando nós íamos fazer jejum de cirurgia, o leite, para ser jejum, ele é considerado um jejum de 8 horas, né, para você fazer anestesia e tal. Se a pessoa tomasse leite, ela tinha que fazer um jejum de 8 horas do leite, porque o leite é um alimento, ele é pesado, para digerir ele é pesado, ele não é simples de ser digerido, não. Diferente da água, do suco, que acaba passando um pouco mais rápido. Mas então, caloria líquida, você vai beber e você está ingerindo calorias. Pessoal, tem muita gente que não dá valor para isso. Por exemplo, eu tenho o hábito de tomar suco. Vamos supor que o seu suco, que você gosta de tomar ali no café da manhã, no almoço, no jantar, vamos dar um exemplo por alto aqui. Você toma um copinho de suco, tenha 100 calorias nesse copo. Um exemplo. Um copinho de manhã, um copinho no almoço, um copinho no jantar. São 300 calorias em um dia. Se você multiplicar por 7, a gente está falando de 2.000 calorias só de suco. 3 vezes 7, né? 21. E a gente está falando de uma dieta. Um dia na semana de comida apenas de suco. E tem gente que nunca percebeu isso, esse detalhe. Nunca deu conta. E olha só, você está seguindo uma dieta aí de 1.500, 1.800, 2.000 calorias. Tem gente com dificuldade de comer. Como é que eu vou comer, Bruno, isso tudo? 1.800 calorias. Olha como é comida. Mas na hora que você põe em caloria líquida, não traz saciedade. Gente, um copo de suco de laranja, uma jarra, um copo de suco de laranja, para você fazer aquele suco, você já fez, né? Você espreme quantas laranjas? Vai lá, 2, 3, 4 laranjas, às vezes, para você fazer um copo, uma jarra, 5 laranjas. Mas se eu te der 4 laranjas, você não come 4 laranjas. Se você comer 4 laranjas, você não janta. Então você pega e você ingere as calorias das 4 laranjas de uma forma rápida e você não traz saciedade. Então qual que é o problema da caloria líquida? Ela é calórica, né? E ela não traz saciedade, porque ela é líquida. Você não tem que mastigar, a digestão dela é muito fácil, é muito rápida, ela não pesa, ela não traz saciedade. Então, gente, caloria líquida é uma coisa que eu falo com as pessoas. Só de você tirar isso aqui da sua vida, você emagrece. Se você é uma pessoa que tem o hábito de tomar leite, tomar refrigerante, tomar suco, você tira isso, você emagrece. Só de tirar. Porque, na verdade, você deixa de engordar, você deixa de ingerir caloria. Eu já atendi paciente doente, triglicéridos nas alturas, gordura no fígado, grau 2, 3, por causa de suco. E ele não entendeu. Bruno, mas eu adoro um suco, eu compro lá minha garrafinha, um suco de uva de vidro, integral. Isso faz mal? Faz mal, porque você bebe. Quantas uvas você acha que tem dentro de uma garrafa daquela? Quantas uvas você acha que você comeu? E gente, é e desce. Agora, Bruno, mas e caloria? Se eu usar uma bebida que é adoçada com adoçante, eu não posso colocar aqui adoçante, eu não posso tomar um refrigerante zero. Gente, aí o grande problema é o paladar doce. Você já viu, aqui deve ter um monte de gente que é diabética ou pré-diabética, morre de medo de açúcar e ela usa adoçante. Você conseguiu ficar livre do açúcar? Não, você continua consumindo açúcar, só que na forma de adoçante. O paladar, ele continua doce, você ainda continua pensando em doce, sonhando com doce, comendo um monte de fruta. Você só não come mais açúcar. Se eu te der açúcar, você tem medo do açúcar. Mas você come pão, você come arroz, você come macarrão, você come fruta, pra caramba ainda. Porque você ainda não entendeu que tudo isso é carboidrato. Gente, pão e açúcar de mesa é a mesma coisa quando o seu corpo faz a digestão, tá? Eu não estou falando de coisa. Por exemplo, você quer ver uma pessoa que tem resistência à insulina, que a gente vai falar? A pessoa que tem resistência à insulina, ou ela vai ser do doce, ou ela vai ser do salgado. Mas o salgado, o que é para ela? Farinha. É pão, é bolo, é massa, é arroz, é risoto. É a pessoa que vai no restaurante e pede uma massa. Ah, eu quero um macarrão à bolonhesa. A gente não pede isso em restaurante. Isso não, gente. O restaurante come comida, proteína. Tá? Mas olha só, coloca aqui no chat, você é do doce ou é do salgado?
Mas se você não tem controle nem do doce, nem do salgado, isso é sinal de resistência à insulina. Tem aquela pessoa do doce que ela chega no prato, ela nem come direito comida porque ela já está pensando no doce. E ela vai comer várias sobremesas. Ela quer comer 4 sobremesas. Ela deixa de almoçar para comer sobremesa. Ela deixa de jantar para comer sobremesa. O pratinho dela no jantar parece um passarinho comendo. É uma folhinha de alface, é um bifinho e não sei o quê. Mas a sobremesa dela é uma barra de chocolate. Porque ela acha que, então eu não vou comer aqui porque eu quero comer o chocolate e eu não quero engordar. Mas, gente, se você não come comida, você vai ficar com fome e você vai errar muito mais. Essa é uma base do jejum muito legal, porque o jejum eu te obrigo sempre a comer comida, você está percebendo a quantidade de comida. Isso te ajuda a não errar tanto depois, na hora do chocolate, do pudim, do doce. Então, olha aí, quem é do doce, quem é da farinha, quem é do salgado. Mas é importante você entender que os dois se comportam do mesmo jeito. Bruno, mas e aí, o adoçante eu posso ou não posso? O ideal é você não consumir adoçante. A gente vai ter aula de adoçante, mas você precisa entender que o adoçante, o pior problema dele é a sua língua. O adoçante é mais doce que o açúcar. Ele tem um sabor de doçura maior do que o açúcar. O adoçante para o seu cérebro, ele acha que é mais doce que o açúcar. O adoçante, gente, apesar de você não entender o adoçante, vários alimentos industrializados têm um pouco de adoçante, só porque é mais doce que o açúcar. E nem está escrito lá que é adoçante, ele tem açúcar, mas ele tem um pouco de adoçante, porque o adoçante ele é mais doce. Então, gente, o problema de caloria líquida, refrigerante zero, adoçante no café, não sei o quê, são sabores que vão ficar no seu cérebro, e é por isso que você não consegue. Você toma o seu café com adoçante, mas à noite você come uma manga. Você não consegue largar o doce. Agora, quando você acostuma com o café amargo, quando você acostuma com o chocolate amargo, você percebe que a sua papila muda, gente. A pessoa que faz jejum, ela percebe que a boca dela, ela sente muito mais o doce. Você pega aqueles chocolates ruins, né, daquelas caixas de bombom ruins, você come e fala assim, meu Deus, que negócio doce. Depois que você cria o hábito do jejum, você pega um tomate, você sente que o tomate é doce. Você fala, nossa, doce. Você pega o café amargo e depois que você acostuma com o jejum, você vê que na verdade ele é doce. Ele não é amargo não, porque o café é doce. Se você torrar o café, quem já foi em torra de café, sabe que sobe um cheiro doce do café. O café é doce, né? É o seu paladar que, na verdade, é muito doce e você acha que ele é amargo. Então, gente, caloria líquida não tem saciedade, tem uma velocidade de absorção muito alta, faz pico glicêmico, faz pico de insulina, né? Frutose tem uma predileção muito grande pelo fígado, né? Então, quem toma muito suco, vai ter gordura no fígado, porque a frutose ela tem um depósito maior no fígado, né? Então, se você consome muita fruta, principalmente em forma de suco, isso vai ficar mais no seu fígado, vai depositar, e aí vai sobrecarregar. Você lembra do fígado ontem, né? Conversamos sobre o fígado, e você viu que o fígado é lindo, e você deveria cuidar mais dele, certo? Então, caloria líquida, a nossa atenção. E hoje, dentro dos benefícios do jejum, nós vamos falar aqui da resistência à insulina. Resistência à insulina, gente, é uma condição que muita gente interpreta errado, tá? Presta atenção nisso, porque isso vai mudar a sua vida, tá? Vamos lá. Alguém aqui é diabético? Coloca aí para mim, vocês vão ver quantas pessoas tomam algum remédio para diabetes. Toda pessoa diabética, ela tem que entender o que é a insulina. Ela tem que entender, porque a base do tratamento do diabetes é compreender a insulina. Então a pessoa, ela é diabética, ela passa no médico, né? Vocês aí, ó, que são diabéticos, o que aconteceu com vocês? Eu fiz um exame, minha hemoglobina glicada veio 5,7. Aí você chegou no médico, o médico falou assim, ó, você tá ficando diabético, cuidado. Ah, tá bom, o que eu faço? Nada, só cuidado que você tá ficando diabético. Você vai, volta depois de 3 meses com a hemoglobina glicada de 6. E ele fala assim, ó, diabético, vamos ter que medicar. Aí passa uma metformina, aí, ó, um monte de gente tomando aí metformina, glifage, né? E aí o que acontece? Ele não te explica o que é a doença. E você continua fazendo as mesmas coisas que você estava habituado a fazer. Por que eu estou ficando diabético, doutor? Por que está piorando? Ah, porque é genético, porque é familiar. Não, gente, é alimento. Então,
compreenda uma coisa, tudo que nós comemos ou é proteína, que é a carne, ou é gordura, que é a gordura da carne, a gordura do abacate, do bacon, ou é carboidrato. Só existem 3 macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Você aprendeu comigo ontem que carboidrato e gordura têm a mesma função, energia. E eu posso viver de carboidrato ou eu posso viver de gordura, certo? Deu para entender isso? E proteína? Proteína é tijolinho. Você vai construir a casa, você tem que ter tijolinho. Então a proteína é estrutura, é músculo, é saúde, é vida. Proteína é vida, tá? Agora, qual que é a diferença do carboidrato da gordura? Carboidrato é uma fonte mais rápida de energia, é uma gasolina mais fácil. Então, quando você come o carboidrato, você tem uma energia muito rápida. Já a gordura é uma energia lenta. Ela demora, mas quando ela pega fogo, ela é muito boa. É tipo uma churrasqueira. Sabe quando você acende uma churrasqueira, ela começa com aquele foguinho ali, foguinho, e aí você fala assim, nossa, isso aqui não vai dar para cozinhar nada, porque o foguinho tá lento. Mas passa 10, 20, 30 minutos, o negócio tá assim, pegando fogo, porque queimou tudo. Aquilo é a gordura. Ela começa devagar, mas depois que ela pega uma energia absurda, que é o que vocês vão ver essa semana comigo. Diferente de você pegar o carvão, preparar a churrasqueira, jogar lá 1 litro de álcool, bum, pega fogo, mas o fogo abaixa. O fogo apaga. Esse é o carboidrato. Ele dá uma explosão de energia, mas a sua energia toda hora você tem que botar álcool lá para pegar fogo. Então é como se fosse o álcool. E é como se fosse a churrasqueira você acendendo no óleo. Devagar, mas quando pega, pega muito. Agora, o grande segredo é você entender que quando você come carboidrato, você estimula a insulina, porque a insulina só responde a carboidrato, e quando você come gordura, você não estimula a insulina. Gordura, gente, guarda essa frase. Gordura não estimula a insulina. Escreve no seu caderninho aí, escreve no chat aí, ó. Gordura não estimula insulina. E quem entende isso, entende o segredo da vida. Pera aí, Bruno, você está me falando que se eu comer gordura eu não estimulo a insulina? Não. Se você pegar ali o seu café e colocar um óleo de coco, sua glicose não sobe, porque não tem açúcar na gordura. Se você comer uma picanha com uma gordura, sua glicose vai ficar tranquila. Se você comer um abacate, sua glicose vai ficar tranquila. Se você comer bacon, sua glicose vai ficar tranquila. E a glicose tranquila é sinal de que a insulina está tranquila. Uma pessoa diabética ou com resistência à insulina, quando ela come o carboidrato, a insulina dela funciona mal. Por quê? Porque tem 5, 10, 15, 20 anos que ela vem comendo muito carboidrato. Você que tem resistência à insulina, você que é diabética, o seu problema do diabetes é porque nos últimos anos todos você vem comendo muito carboidrato. Diabetes não é uma doença do dia para a noite. Diabetes é uma doença de hábito, de insistência. Eu falo que todo mundo aqui pede, implora para ser diabético. Não, Bruno, não fala isso não, que absurdo. Como que você vai falar que eu imploro para ser diabético? Eu tenho pavor da minha doença, eu não quero ser diabético, eu não aguento tomar remédio, eu vi minha mãe diabética, eu vi meu pai diabético, uma doença triste. Mas por que você está ficando diabético? Porque você está comendo carboidrato. E às vezes você nem percebia. Fruta de manhã, um amigo meu, uma vez, amigo meu de faculdade, novo, ele falou, nossa, Bruno, eu fiz um cateterismo. Falei, opa, tá cedo para cateterismo, calma, né? Não sei o que, mas agora eu tomei juízo. Me mandou a foto do café da manhã dele. Mamão, granola, mel e aveia. Aí eu falei, filho, esquece, você não entendeu nada. Falei, vai assistir minhas aulas para ver se você ajuda um pouquinho. Por quê? Porque ele tem resistência à insulina. Eu conheço ele, barriguinha, cervejeiro, cateterismo. Um café da manhã onde ele come mamão, aveia, granola e mel, é um café da manhã onde ele jogou a insulina dele lá no alto. Cadê a proteína? Cadê o ovo? Cadê a gordura? O bacon, o abacate, a castanha, o sei lá, o que ele quiser, o frango? Não tem. Então, gente, as pessoas que erram nisso aqui, elas erram porque elas realmente não entendem que o café da manhã delas é carboidrato. Você pega o café da manhã do brasileiro, é o quê? É um pão com café com leite. Você pega, é uma torrada com requeijão, é carboidrato. Né? O almoço é o quê? É um macarrão, arroz, feijão, batata, arroz, feijão, macarrão. Você pega uma marmita, é 1 quilo de arroz e um bifinho desse tamanho.
né? Você vai jantar o quê? Um lanche, um pão integral, um Rapidez, uma fruta, não sei o quê, né? Então a gente enche a nossa vida de carboidrato, e é legal você entender que nesses 7 dias você vai ver o que é uma dieta com menos carboidrato. E não é difícil não, gente. Basta você entender que toda vez que você está comendo gordura, você não quer estimular a sua insulina. Porque a insulina é um hormônio que não te deixa emagrecer. Se a sua insulina está alta, você não emagrece. E se a sua insulina está alta e você tem resistência à insulina, você vai ter vários desses sintomas. Joga na tela aí, Davis, esses sintomas aí, por favor. Várias pessoas aqui fizeram o questionário e têm esses sintomas. Então a gente tem o que aqui? Por exemplo, mancha escura na pele. Isso é sinal de resistência à insulina. A sua insulina alta, ela estimula a produção dos melanócitos e escurece região de dobra, porque é uma região mais de inflamação, né, de movimento, e aí você vai ter escurecimento, que chama acantose nígricas. A insulina, ela vai fazer a sua gordura depositar na barriga. Quantas pessoas aqui começaram a engordar e começou a ganhar peso tudo na gordura, ó, tudo na barriga? Mulher, quando ela entra na menopausa, o que vai acontecendo com ela? Perninha afina, bracinho afina e barriga estufa. E ela também dá uma encolhidinha, né? Porque ela desidrata os discos da coluna, ela vai encolhendo um pouquinho, perninha afina e barriga aumenta. Você pode olhar a maior parte das mulheres aqui, ó, quem aqui nessa live tá ficando assim? Tá envelhecendo e parece que só a barriga cresce. Por que a barriga cresce, gente? Porque é a insulina que faz isso. É a insulina que faz isso. A resistência à insulina também sobrecarrega o seu fígado, porque o seu fígado tem que segurar aquele excesso de inflamação. Aí na hora que você vai ver, você tem acne, você tem pele oleosa. Porque quando você abaixa o carboidrato, a sua acne melhora. Isso aqui, gente, tem relação para a mulher com a testosterona, que o fígado não consegue limpar a testosterona, a insulina estimula a testosterona, e ela tem pele oleosa e acne, ela tem ovário policístico, ela tem menstruação irregular. Queda de cabelo, inflamação, pode ser lá no fígado, porque o corpo inflamado ocupa o fígado, o cabelo vai cair. Falta de energia. Toda pessoa diabética, ela é cansada. Toda pessoa. Vamos caminhar? Ai. Vamos treinar? Ai. Vamos fazer? Ai. Ela é cansada, porque na verdade ela não tem energia, já que a insulina gerencia a energia. Se você tem resistência à insulina, você tem resistência à energia. E o problema do diabetes, gente, é que todo mundo é cansado. Isso que é o triste da doença. Vontade excessiva de comer doce, não só doce, como arroz, massa, fruta, doce, tudo isso para o seu corpo é açúcar, é carboidrato. Então todo paciente com resistência à insulina, ele tem vontade excessiva de carboidrato. Se eu peço para tirar arroz, ele fica triste. Se eu peço para tirar o macarrão, ele fica triste. Se eu peço para tirar a fruta, ele fica triste, porque ele precisa dessa energia, apesar da energia não estar funcionando bem. Pessoas com resistência à insulina costumam acordar de madrugada com hipoglicemia. Uma vez uma paciente falou, Bruno, eu tenho vergonha de falar, mas eu acordo para comer. Eu falei, mas você não tem que ter vergonha, você tem que entender que você está doente, porque quem faz hipoglicemia à noite é muito sério, e você acorda e vai comer, né? Então, gente, é muito sério mesmo isso, tá? A gente precisa entender. E ciclo menstrual irregular, né? Ovário policístico, endometriose, TPM, lipedema, gente. Lipedema, a base da doença é estrogênio alto e resistência à insulina. E um fígado sobrecarregado que não consegue metabolizar o estrogênio. Você aprendeu comigo ontem. Então, olha os sinais aí. Coloca aqui qual você tem, qual sinal desse aí você tem. Vocês vão ver a quantidade de pessoas aqui que tem ou a barriga crescendo, ou mancha, ou tem acne, ou não consegue controlar o carboidrato, ou está sempre cansada. Vocês vão ver isso aí, certo? Agora, olha que legal. Quando você aprende isso aqui, o que é insulina, e você aprende comigo que gordura não estimula a insulina, você começa a aprender uma coisa aqui, por exemplo, a Vera. A Vera virou para mim e falou o seguinte, Bruno, a minha hemoglobina glicada era de 7,7 antes de começar com a gente aqui na primeira turma. Hoje, a hemoglobina glicada dela é 5,7. Ela me mandou um exame mostrando uma hemoglobina glicada de uma pessoa saudável. 7,7, a gente pode falar praticamente que era diabética. Praticamente, né?
Você diagnostica diabetes já com uma glicada de 7,7. Mas se você repete o seu exame e você faz uma glicada agora de 5,7, você está curada de um diabetes. Você não vai ter um diabetes. Agora, sabe o que é o mais legal? É uma pessoa que entendeu. Então, qual que é a chance dela ficar diabética? É zero, porque hoje ela sabe que o jejum abaixa a glicose. Então, o jejum melhora a glicada dela. O jejum melhora a glicose que está circulando no sangue dela. A alimentação com mais gordura não estimula glicose, não estimula a insulina. E é por isso que foi abaixando. Olha a glicada dela de 7,7. Após o fim do casamento de 26 anos, enfrentou solidão e uma profunda dor emocional. Acreditava que aos 60 anos não havia como mudar o próprio corpo, né? Deus tirou da escuridão e mostrou para Vera o que ela nasceu para ser. E essa foto simboliza muito, né? Essa foto é bonita e ela fez questão de mandar por isso. Ó. O orgulho dela, 60 anos, usando seu biquíni, feliz, satisfeita, né? Enquanto aqui era o quê? Escolhas erradas, muito carboidrato, comeu o tempo todo, a barriga mais estufada, o corpo coberto. Gente, isso é conhecimento, é muito bom você entender. Você fica saudável, você fica feliz. Agora, o primeiro passo da Vera, 3 quilinhos nos 7 dias. Encheu de conhecimento, perdeu 12, talvez até mais já. E hemoglobina glicada normal. Ela mandou os exames para eu ver. Glicada de 5,7. Parabéns, Vera, você não vai ser diabética por causa de conhecimento. E é o conhecimento que muda a sua vida, gente. É o conhecimento, é o valor, é o preço do conhecimento. Então, por que vocês estão aqui? Para aprender, para encontrar o caminho. E isso aqui, essa frase que vocês anotaram, né? Gordura não estimula a insulina. Se você entender isso aqui, você entendeu a cura de muita doença. Tá? Porque o que é o efeito de uma glicose alta no sangue? Glicose alta no sangue, quando você não usa ela bem, ela atrapalha o seu cérebro. Glicose causa demência, causa esquecimento. Toda mulher, quem teve aqui uma avó que demenciou, que teve Alzheimer, você pode ver que o hábito alimentar dela era açúcar, muito doce. O açúcar no cérebro, ele estraga o seu cérebro, ele suja o seu cérebro, ele envelhece o seu cérebro. Açúcar na pele envelhece a sua pele. Açúcar na retina te deixa com uma retinopatia diabética, atrapalha a sua visão. Açúcar no seu rim faz uma nefropatia, faz um problema renal, começa a atrapalhar o seu rim. O seu rim, que é uma peneira, né? Igualzinho uma peneira. Eu sempre brinco quando o paciente chega lá com uma alteração renal do diabetes. Eu falo assim, na sua casa tem uma gaveta que tem uma peneira velha, não tem? Todo mundo tem uma peneira velha. Quando você pega a peneira velha, você vê que ela tem um monte de buracão. Você olha e fala assim, mas não vai coar nada isso aqui não, porque eu vou jogar, vai passar. E é isso que acontece no seu rim. Porque a glicose, o açúcar, no sangue, ele é uma molécula grande. E quando ele passa no rim, ele vai estragando o filtro do rim. Ele estraga o filtro e não tem cura não, gente. Tem o que fazer. Você vai ter lesão renal, vai ter proteinúria. O açúcar, que é grande, quando ele chega no vaso aqui da retina, que é um vaso pequenininho, ele estraga o vaso. Então você vai ter um problema de visão. Quando ele chega lá no seu pezinho, que o vaso é muito pequenininho, ele começa a entupir o seu vaso. E aí você começa a ter aquelas lesões do paciente diabético, né? O pé diabético. Né? Quantas pessoas eu vi, gente, perder 1 dedinho, 2 dedinhos, 3 dedinhos, antepé, pé inteiro, meia perna, e vai amputando, gente. Eu passei muito tempo na vascular, né, dentro da faculdade. Gente, amputação atrás de amputação, por uma doença que as pessoas não sabem. Se você pegar um paciente diabético e tirar o carboidrato dele, ele não amputa mais nada, porque não tem mais lesão, ele melhora a resistência à insulina, ele melhora a doença. Então, gente, olha a importância de você entender que, tudo bem, você pode estar doente, mas você não pode estar acomodada com o seu diagnóstico. Você precisa buscar como que eu melhoro a minha doença, como que eu deixo de ser diabético, como que eu faço. Bruno, se você me falar que eu como carboidrato, eu pioro o meu diabetes, o que eu vou fazer? Peraí, eu vou comer outra coisa. Se você me falar que se eu como de 3 em 3 horas, eu pioro a minha doença, o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem comer. Gente, é conhecimento. Você vai fazer lá, seu triglicérides está 200, você faz jejum, ele chega a 80. Sua glicada, que era
7, você vai fazer o jejum, ela vai passar para 6. Você vai baixar o carboidrato, ela vai para 5,7. Não sou eu que estou falando. Contra fatos, não há argumentos. Você vai ter um monte de paciente que deixou o quadro. Eu tenho um monte de paciente que você vira e fala assim, ó, você não vai ser diabético, porque você sabe, além de você ter melhorado, ter curado, você sabe o caminho. Bora? Podemos? Deu para entender? Nossa cobrinha chega aqui, né? O nosso caminho chega na mentalidade. Que agora é outra coisa muito importante. Então, por exemplo, aqui, eu te falei da resistência à insulina, você fez o diagnóstico, você fez o questionário, você viu que você tem resistência à insulina, olha quantas pessoas aqui falando queixas, sintomas. O que eu preciso entender agora da mentalidade? Hoje a gente vai falar de ansiedade. Mas antes de ansiedade, vamos fazer um link aqui de mentalidade com benefício? Porque, por exemplo, se eu virar para você e falar que carboidrato estimula a insulina, vamos usar o lado mental, o lado lógico, a razão? Bruno, se eu como pão, arroz, fruta, macarrão, e isso está me deixando doente, o que você vai fazer a partir do momento que você entende? Eu vou diminuir o consumo, ou eu vou tirar. É fácil? Não. Mas você precisa se alimentar de conhecimento. Porque você começa, gente, um dos grandes benefícios disso aqui, que eu pego todas as embaixadoras e tudo, você sabe qual que é o grande benefício da mentalidade? É a insistência que eu fico. Eu vou mandar áudio, eu vou te falar, a gente vai fazer live e as coisas vão entrar na sua cabeça. Porque você pode assistir essa aula aqui e falar, ah, tá bom, Bruno, entendi que pão piora a minha doença. Mas eu adoro pão, quer saber? Eu vou comer pão. Só que se você ficar o tempo todo olhando para aquilo, ou se você olhar para a comida e pegar o seu prato e falar assim, gente, eu sou diabético, arroz, feijão, não sei o quê. Meu Deus. Hoje você começa a ver, repara as pessoas, tem aquelas pessoas com um aparelhinho de glicose aqui, né, de medir glicemia, você vê lá, né, nos Estados Unidos então você vê demais, você vê a pessoa tomando milkshake, comendo pizza. Peraí, mas você é diabético. Se você é diabético, você está comendo açúcar, vai aumentar aqui, aí você vai usar insulina. Qual que é o tratamento do diabetes hoje, gente? Usar insulina. Mas o que está causando? O que causou o seu diabetes? Excesso de insulina. Excesso de carboidrato, excesso de insulina. Como é que você trata o diabetes? Com insulina. Mas como assim? Se você comeu muito carboidrato, estimulou muito a sua insulina, e agora seu pâncreas deu até pifou, de tanto que ele trabalhou, e você vai dar mais insulina? Será que se eu tirar o carboidrato, eu diminuo a necessidade de insulina e eu não preciso tomar insulina? É assim que a gente trata o diabetes, tá bom? Então, a mentalidade, ela também é importante do seu conhecimento, de alimentar. Porque se eu deixar você sozinho, o que sua mente vai fazer? Vai te sabotar, vai te fazer desanimar. E para você não ficar feio, para não ficar feio, o que você faz? Ah, eu vou parar de assistir, porque aí acabou. A sua mente faz isso, gente, você sabe disso, tá bom? Tem alguém ansiosa aí? Fazer uma perguntinha simples no chat aqui. Tem alguém ansiosa? Tem alguém ansiosa? Alguém se sente ansiosa? Deixa eu ver, acho que deve ter talvez umas 2 pessoas aqui. Ansiosa, ansiosa. O que é ansiedade, gente? Ansiedade, na verdade, ela é uma ausência, né? Quando você está ansiosa, você, na verdade, está lá no amanhã, né? Ansiedade é uma condição relacionada ao amanhã. Ansiedade é uma condição relacionada com medo. Mas você sabe por que a ansiedade te atrapalha tanto no emagrecimento? Porque quando você está ansiosa e você resolve comer, você faz uma salada com um legume e uma carne? Peixe? Não. Quando você está ansiosa e resolve comer, você vai comer o quê? Doce, farinha, pizza, fast food, sorvete. É à toa que isso acontece? Não. Porque, na verdade, todos esses alimentos, junto com esse alimento, ele também traz um prazer. Quando você está ansiosa, aqui no fundo do seu coração, do seu sentimento, você sabe o que passa dentro de você? Medo. Ansiedade é medo. Medo. Você tem medo de não conseguir, você tem medo de dar errado, você tem medo de estar doente, você tem medo de falhar, você tem medo de te abandonar, você tem medo de não gostar de você tem medo de ter um problema. Ansiedade é medo. E como que a gente acalma o medo?
Com prazer? Quando você pega para estar ansiosa, pensando na sua vida, no seu processo de emagrecimento, tudo, qualquer coisa, você começa a viver o amanhã te traz medo, né? Porque é a indecisão, a insegurança, é o medo do que vai acontecer, o medo do que eu não sei. Mas por que a gente trata o medo com prazer? Porque a gente acalma. Então, na hora que você está morrendo de medo no dia seguinte, você pega um pote de sorvete, você come um pote de sorvete, você tem um prazer. Quando você pega uma pizza e come uma pizza inteira, você tem um prazer. E aí você vai trocando, na verdade, o medo por recompensa. Você pega o medo e dá recompensa. Por que, Bruno, por que eu gosto de comer? Por que eu gosto de comer? Por que eu gosto de sentar no sofá, ligar uma televisão e comer um pote de sorvete? Por que isso me dá prazer? Porque o seu cérebro, gente, ele é feito para economizar energia. O seu corpo, a nossa evolução veio de um período de escassez. Nós éramos caçadores, coletores, né? O nosso metabolismo, ele foi feito para guardar energia. A gente nunca desperdiça energia. Porque pensa assim, se você come o tempo todo, seu cérebro podia mandar uma gordura embora, né? Para que ele guarda tanta gordura? Porque o seu metabolismo, ele veio da escassez. O ser humano, ele não nasceu comendo o tempo todo. Hoje sim, ele come o tempo todo, porque a gente tem oferta, tem facilidade, tem propaganda, tem tudo. Mas nós não viemos da fartura, a gente veio da escassez. Então o nosso metabolismo, gente, ele é programado para guardar. Tudo que você der, ele guarda. Seu corpo não desperdiça caloria. E caloria para ele é segurança. Caloria para ele é sobrevivência. Caloria para ele é viver. E ele adora guardar. Só que ao mesmo tempo que ele guarda, ele não usa. E duas coisas que dão muito prazer ao seu cérebro é dar energia e não gastar. Quando você senta no sofazão e começa a comer sentada no sofá, vendo televisão, o seu cérebro entende assim, qual que é o saldo da noite? Nossa, ó, enfiou 1000 calorias e nem andou, não gastou nem 5 calorias para levantar no freezer e pegar o sorvete. O seu cérebro, ele fala assim, perfeito, continua assim. Eu estou guardando cada vez mais. Se vier algum problema um dia, eu tenho estoque. Essa é a programação do seu corpo. Guardar e não gastar. É por isso que comer é tão bom. É por isso que fazer exercício é tão ruim. Porque o seu corpo entende que você está fazendo exercício e você está perdendo dinheiro. Eu brinco, gente, eu faço uma analogia muito com dinheiro. E o seu cérebro, o seu corpo, o seu metabolismo, ele é um mão de vaca. Você conhece alguém mão de vaca? Eu tenho certeza. Eu tenho umas pessoas que eu conheço que são mão de vaca mesmo. Não é que guarda dinheiro, é mão de vaca, doentio. Eu conheço as pessoas doentes com dinheiro. E a vida dela é o quê? Acumular o dinheiro. Um belo dia, ela vai morrer. E ela não tem para onde levar esse dinheiro. E aí você vai falar assim, tadinha lá, ó, passou a vida trabalhando, juntou dinheiro, deixou para os filhos, deixou para não sei o quê. Porque o maior problema, gente, não é você gostar de comer, não é você gostar de dinheiro, não é você guardar dinheiro. O maior problema é você não viver. Porque a pessoa que você conhece, que é mão de vaca e que não gasta R$1 com a vida dela, chama ela para viajar. Não, viagem não, tá caro. Vamos fazer isso aqui. Não, tá caro. Não. Ela não vive. Eu conheço pessoas próximas de mim que trabalharam. Enquanto ela trabalhou e juntou, ela não viveu. E você que é ansiosa, você sabe qual que é o problema de estar no amanhã? Ai, Bruno, mas eu tenho tanto medo da manhã, eu tenho medo, eu estou inseguro, eu tenho receio, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de falhar. Você sabe qual que é o problema de viver no amanhã? É que você não vive hoje. E o problema de uma pessoa ansiosa não é ela pensar no amanhã, porque todo mundo pensa no amanhã. Eu também penso, nossa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, amanhã é a terceira live, nossa, amanhã eu tenho meu compromisso, amanhã eu tenho que estar aqui cedinho para conversar com vocês. Normal, a gente se planeja para o amanhã. Mas imagina que eu saio daqui e fico assim, nossa, amanhã, ai meu Deus, amanhã tem outra aula, amanhã tem outra aula. Aí eu passo o meu dia inteiro pensando no amanhã. E eu não vivi o meu dia de hoje, porque eu pensei no amanhã. Aí quando chega no amanhã, que vai ser hoje, o que você começa a pensar?
Ai, meu Deus, nossa, tem amanhã, tem a quarta aula. Ai, meu Deus, tem a quarta aula. Ai, meu Deus. Aí você não vive. E tem gente assim, passando de amanhã para amanhã, de amanhã para amanhã, de amanhã para amanhã. Olha só que legal, alguns relatos, né, das minhas embaixadoras. Não vivo mais por comida. Antes pensava em comida o dia todo. Libertação. Olha que legal. Você sabe o que é libertação? É você entender que os seus pensamentos, eles não precisam estar relacionados à comida. Infelizmente, nós somos assim e eu já fui essa pessoa. Se eu quero comemorar, eu vou comemorar alguma coisa, eu preciso comer. Eu tô triste, eu preciso comer. Eu vou sair, eu preciso comer. Eu tô entediado, eu preciso comer. E na verdade, gente, olha só, você vive para comer. Tem muita gente aqui que vive para comer. E quando você organiza a sua vida, 16 horas, 2, 3 refeições, vou comer isso, aquilo, jejum, você tem liberdade. Gente, disciplina é liberdade. É liberdade, porque isso te organiza. 12 quilos off, glicada de 6,6 para 6. Estou no caminho certo. Olha que relato bonito, gente. Sem desespero, sem pressa, sem ansiedade. Perdi 12 quilos vivendo o agora. Minha glicada baixou de 6,6, que eu era praticamente diabética. Hoje é 6. Eu ainda não estou resolvido, né? Eu ainda tenho peso para perder, eu ainda tenho glicada para melhorar, mas eu estou no caminho certo. Olha como traz paz a frase. Eu estou no caminho certo, eu estou confiante no processo. Olha que frase profunda. Eu já emagreci, eu tenho vivido a minha vida, eu melhorei meus exames, eu estou no caminho certo, eu estou confiante. Joyce, sou embaixadora, mais leve, mente calma. Como é que a gente acalma a mente? Vivendo agora. Pessoal, talvez, hoje nós estamos aqui no nosso segundo dia, mas vocês vão ver o quanto isso vai alimentar a alma de vocês. Vocês vão ver o quanto vai fazer diferença você controlar a sua mente. Impossível mostrar, porque foi uma cura interior, não tem foto que demonstre isso. Porque não é o exterior, é o interior. Eu posso te falar uma coisa do meu coração mesmo. Você pode virar para mim e falar assim, Bruno, eu precisava perder 20 quilos. Sei lá, perdi 5. Mas hoje eu estou tão feliz. Eu sou uma pessoa mais leve. Eu estou muito menos ansiosa. Eu não sofro mais com o meu passado. Eu tenho vivido a vida. Eu acordo, eu agradeço. Eu estou feliz. Eu tenho vivido. Gente, isso aqui para mim é mais importante que você perder 20 quilos. Juro para você. Se você virar para mim e falar assim, Bruno, eu ainda estou um pouquinho acima do peso, mas eu estou tão feliz, eu estou tão satisfeita com a minha vida, eu tenho olhado com olhos tão de gratidão para tudo que eu tenho vivido. Acabou, gente, porque o segredo da vida é viver, e tem gente que não está vivendo. Deixei de comer as minhas emoções, criei uma boa relação com a comida. Olha que bonito, porque comida é um relacionamento. E tem gente com relacionamento doentio até dentro de casa, né? Casamento, namoro, é doentio. Como é que vai ter uma relação saudável com a comida? Porque é importante, todo relacionamento, gente, qualquer relação que você tenha com qualquer pessoa, animal, objeto, comida, precisa ser saudável, uma boa relação, sem dependência, sem necessidade, sem, né? Não, cria uma boa relação com a comida. Mudei completamente. Antes era uma relação doentia, dependente. Hoje sou livre. Eu era dependente de comida. E às vezes eu me assusto, pessoal. Eu me assusto mesmo, de verdade. Porque às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, eu não consigo comer sem açúcar. Eu não consigo tomar um café sem açúcar. Eu falo, gente, mas que relação é essa? Que crença é essa que você tem na sua cabeça? Eu tenho lá as meninas que me ajudam em casa e ela vem com esse discurso, pronto, eu não consigo. Eu falo, gente, mas que coisa estranha. Você não consegue comer uma coisa diferente, não? Não é possível. Tem que ser tudo doce. Ah, mas se não tiver mel, eu não gosto. Se não tiver geleia, eu não gosto. Se não tiver açúcar, eu não gosto. Se não tiver arroz, eu não gosto. Mãe, tudo bem, você pode não gostar. Mas você não pode consumir sem. Tem que ter, tudo tem que ser doce. Tudo tem que ser. Tudo tem que ser industrializado, doce, bolacha, né? Não é estranho? Chega a ser estranho? Mas por que é difícil? Porque você tem que mudar. Você tem que mudar. Os seus conceitos, os seus conhecimentos, tudo tem que mudar. Guarda bem isso aqui que eu vou te falar. Passado, presente e futuro. Isso aqui é uma forma que o seu cérebro, a sua mente,
E você trouxe para entender a vida. A gente, todos nós, seres humanos, nós dividimos a vida nisso aqui: passado, presente e futuro. Essa é a sua vida, né? E você tem o eu do passado, né? Que é aquela pessoa aí que cresceu, sobreviveu, né? Porque eu acho que poucos nós tivemos uma base emocional forte. Eu acho que a maioria aqui faltou apoio emocional. Nós fomos criados, nós sobrevivemos, né? Mas base emocional a gente teve muito pouco, até porque os nossos pais também tiveram zero. Quem não tem, não tem o que dá, né? E você tem o seu presente, que você não está tão feliz, né? Não está satisfeita, não está legal, não está feliz com o corpo, não está feliz com a conta no banco, não está feliz com as coisas, podia estar melhor. E a gente tem um bombardeio de futuro. Bombardeio. Hoje a vida, pegar o seu celular, você já fica triste em 5 minutos. Porque o outro está mais feliz, o outro está mais rico, a outra está mais magra, a barriga dela é linda, a bunda dela não tem celulite, a bunda dela é para cima, a minha é para baixo, o peito dela é para cima, o peito é para baixo. E aí a gente começa a ver um monte de coisa. E você só se compara com os outros. Tudo do outro é melhor. Aí você olha para a sua vida e você fala assim, meu Deus. Você vê o marido da outra mulher lá no WhatsApp, você olha para o seu e fala, meu Deus. Tudo a gente compara. E tudo a gente cria esperança. Sabe a sua falta de presente? Sabe a sua falta de felicidade no hoje? Sabe o que significa essa falta de felicidade no hoje? Um excesso de expectativa no amanhã. Você acha que a sua tristeza hoje, amanhã vai melhorar. Ah, não, Bruno, mas depois que eu fizer aqui o protocolo com você, eu vou emagrecer, aí ninguém me segura. Vai nada. Porque se você não mudar a sua forma de olhar para o agora, você vai achar que o futuro vai sempre ter algo melhor do que o passado, do que o presente. Ou algumas pessoas ficam até presas no passado, achando que o passado era melhor. Ah, eu era mais feliz, eu era mais magra, eu ficava linda naquele vestido. Mas 90% das pessoas aqui, nessa live de hoje, elas estão infelizes, insatisfeitas, preocupadas demais, estressadas demais, cansadas demais do presente. Na verdade, eu vou além. 99, 95, eu vou colocar 95% que tem as minhas embaixadoras aqui. Mas 95% das pessoas dessa live, elas não estão pensando, elas não estão vivendo no presente. Enquanto eu fico aqui falando, como é que fica a sua cabeça no chat? Mas isso aqui quebra jejum, mas isso aqui eu nunca fiz. O chat é reflexo da sua mente. Enquanto eu falo, ao invés de você focar em mim e prestar atenção no seu presente, no agora, você está preocupada. Mas se eu não conseguir fazer o jejum hoje? Mas e o jejum de amanhã é 14 de novo? Nossa, mas depois eu vou fazer 18? Eu nunca fiz 18, Bruno. Como é que eu vou fazer 18? Nossa, mas e se eu trocar isso aqui por não sei o quê? Eu faço não sei o quê? É isso que é a sua realidade. Você não para no agora. E você fica com medo do amanhã. Tudo é medo. Nós somos movidos a medo. E o amanhã, gente, sempre remete medo. Eu não falei com você ontem na aula o quanto o medo invade a nossa vida? A gente tem medo. Medo, 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 medo. Medo de falhar, medo de não sei o quê. As pessoas desistem do protocolo, que é gratuito, que é só estar aqui, porque ela tem medo. Tem medo de falhar, tem medo de escutar, tem medo de olhar para ela e falar assim, meu Deus, eu fiz tudo errado na minha vida. Quer saber? Eu prefiro não olhar mais, porque senão eu vou ficar triste com a minha história ou comigo. Mas entenda uma coisa, passado, presente, futuro. Ansiedade, excesso de amanhã, excesso de futuro. Bruno, como que eu paro? Fica mais no agora. Nossa, Bruno, eu sou tão triste porque minha vida podia ser melhor e tal. Quer dizer, eu era feliz, eu tenho saudade do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu periquito. Excesso de passado. Você acha que a sua vida está lá no passado, que você era feliz. Gente, só existe um momento para ser feliz, que é o momento que você está vivendo. Não tem outra forma de ser feliz, que não seja o agora. Não existe outra forma de viver que não seja o agora. Se você está com a sua cabeça pensando no passado, triste porque o seu pai foi embora, sua mãe foi embora, porque você perdeu o emprego, quando você está no passado, não tem como você estar no presente. E aí você deixa de viver porque você está pensando demais no passado.
Quando você está ali insatisfeita com o seu agora e pensando no amanhã, amanhã eu vou me organizar, amanhã eu vou guardar dinheiro, amanhã eu vou comprar uma casa, amanhã eu vou arrumar um marido, amanhã eu vou ser magra. Quanto mais você está no amanhã, menos você está no agora. E se você não está no agora, você não está vivendo. Quando eu identifiquei isso na minha vida, eu falei assim, meu Deus, eu vivo no amanhã. Eu acho que eu passei a minha vida pensando no amanhã. Eu tenho muito pouco problema com o meu passado. Eu tenho, claro, né, as minhas faltas, mas o passado para mim é muito bem resolvido. O passado não me incomoda, não. Mas o futuro me corrói. E me corroeu. Quando eu entendi isso, eu falei, Bruno do céu, você pensa demais no amanhã, para que isso? Pessoal, isso tem me feito tão bem, porque eu tenho aprendido a trabalhar, a navegar aqui dentro, sabe? Você tem que aprender a navegar. A sua mente, ela se alimenta do passado e do futuro. Quando você está no presente, no agora, a sua mente se cala, ela fica quieta. E aí você não tem aquele medo, aquela ansiedade, aquela pressa, não tem nada, na verdade. Mas quando eu aprendi a navegar aqui, eu melhorei muito a minha vida. Fiquei muito mais em paz, porque eu fiquei muito mais presente. E a minha cabeça continua funcionando muito no futuro, mas toda vez que ela vai para o futuro, eu volto para o presente. Porque ansiedade é medo. Se você pensa muito no amanhã, você tem medo do amanhã. Não, Bruno, mas eu não tenho medo. Eu só penso no amanhã porque eu acho que eu vou ser mais feliz. Você tem medo de ser infeliz. Não, Bruno, eu só penso no amanhã porque eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro, vou comprar minha casa. Você tem medo de faltar dinheiro, medo de não comprar uma casa. Não, Bruno, eu só falo no amanhã porque eu acho que amanhã, quando eu perder meus 10 quilos, eu vou ser ótimo, eu vou ter saúde. Não, você tem medo de não ter saúde. Você tem medo de não gostar de você. Você tem medo de não ter dinheiro. Você tem medo de não ser aceita. Você tem medo de não ter um casamento bom. Você tem medo. Porque a ansiedade, ela só existe no medo. O medo. Uma pessoa ansiosa, ela vive no medo. Ela vive pensando demais. E ela só pensa as piores coisas do mundo. É por isso que passa na nossa cabeça coisas absurdas. Absurdas, né? Os seus pensamentos intrusivos, eles são loucos. Você olhar e falar assim, nossa, meu Deus, vou jogar as pessoas aqui da janela, vou esfaquear. É isso que passa na nossa cabeça. Porque é a sua mente. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu estou pensando, né? Teve uma época na internet que ficou esses memes aí de pensamentos intrusivos, né? E você vê que só passa coisa maluca. É desesperador. Mas entenda que é medo. Gente, quem vive do medo não constrói nada na vida. Nada. E se construir, ela não vive. Ela não desfruta. Ela não curte. Tá? Porque o medo paralisa. Lembra disso que a gente vai falar muito disso. E compulsão. Bruno, eu tive compulsão. Eu cheguei em casa ontem triste, chateada, com medo, e eu comi um pote de sorvete. O que aconteceu? Toda compulsão, ela esconde um período de ausência. Como assim, Bruno, ausência? Isso aqui. Se você foi compulsiva, é porque talvez você tenha passado lá no passado, sentido falta do seu pai, da sua mãe, do seu ex-marido, da sua ex-mulher, seu filho, ficou triste, foi lá no passado, ficou triste, esqueceu, comeu, afogou toda aquela mágoa, aquela tristeza, botou tudo para dentro para acalmar o coração. Ou você foi lá para amanhã. Meu Deus, nossa, Bruno do céu, como é que vai ser das coisas? Eu tenho um monte de coisa para fazer, minha vida tá uma bagunça. Nananana. Aí você pegou todo aquele medo do amanhã e toda compulsão, ela envolve um período de ausência. Você nunca come uma pizza inteira sabendo o que você está comendo. Você nunca come um pote de sorvete inteiro sabendo o que você está fazendo. Você nunca come um bolo de chocolate inteiro sabendo o que você está fazendo. Porque, na verdade, o que é ausência? Você não está ali, tem um corpo, mas a mente está ou no futuro ou no passado. Existe um corpo comendo, mas a mente desconecta. Quantas vezes você já comeu sem saber o que você tinha comido? Quantas vezes você comeu de forma compulsiva? Bruno, sentei, comi, não sei o que aconteceu comigo. O que foi isso? A ausência. Não tinha ninguém ali. A sua mente tomou conta. O seu inconsciente tomou conta do momento.
só que diante da comida. E aí você desandou. É por isso que o jejum ajuda muito, porque se você não estiver em um momento de comer, você não vai ter compulsão. Nossa, me deu uma ansiedade à noite, fiquei preocupada, fiquei difícil de dormir, não consegui dormir, agitada. Levanta, vai ler, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, toma um chá, porque você não pode comer, está no seu compromisso. É por isso que o jejum é lindo para compulsão. Porque às vezes, nos momentos de compulsão, você fala assim, eu vou comer. Ah, eu estou em jejum. Então, peraí, eu vou fazer um chá. Eu vou fazer uma caminhada. Vou fazer uma oração. Vou ler a Bíblia. Vou ler um livro. Vou fazer qualquer coisa. Vou ler. E aí você vai descontar essa emoção aonde? Presença. Como é que a gente trata a ansiedade? Como que a gente trata a ansiedade? Vamos lá. O jejum. E eu já te mostrei que o jejum te coloca no agora. É legal, outra coisa muito legal do jejum é o seguinte, você vira e fala assim, nossa, eu tô 14 horas de jejum, eu vou fazer 16, sei lá, um exemplo. Vamos começar aqui o dia de hoje. Hoje é dia de 16 horas de jejum. 14 horas de jejum. Tô mastigando aqui já, mordendo a unha, doido para comer, doido para comer. Aí chega uma pessoa e te dá, sei lá, um bombom. Um exemplo, um bombom. Toma aqui um bombom. Aí você pega pro bombom, você fala assim, ai que delícia, tô morrendo de fome, doido para comer esse bombom. Só que aí, quando você tá no jejum, você vem pro presente. E aí você chega no presente e fala assim, bombom. Mas não é hora de comer o bombom, porque eu tô em jejum, 16 horas eu vou quebrar o meu jejum, eu vou comer tal coisa. Beleza, eu vou guardar este bombom para depois do almoço. E aí você toma uma decisão racional, uma decisão no agora. Se você não está fazendo jejum e está lá sem comer, a pessoa te dá um bombom, você fala assim, nossa, verdade, estou morrendo de fome. O que você fez? Um corpo reagiu à comida, mas não teve uma mente pensando, não teve uma presença, não teve uma decisão racional. E eu sempre falo, gente, toda atitude é precedida de um julgamento, de um pensamento. Nossa, Bruno, comi uma pizza sem ver. Mentira. Você viu, você calculou e você tomou uma decisão. Essa decisão foi comer a pizza. Foi a decisão errada? Foi, porque essa decisão não foi baseada no presente. Ela foi baseada no futuro e no passado. A sua decisão errada, ela só acontece porque ou você está no futuro ou você está no passado. Quer saber, eu estou triste mesmo, eu vou comer. Quer saber, eu não sei o que vai ser meu amanhã, eu vou comer. Mas toda atitude é precedida de um julgamento e de uma decisão. Você tomou a decisão. Mas quando você vem por presente, você melhora, né? Então, como que a gente trata a ansiedade? Jejum te coloca no presente, nutrição da comida de verdade, que você está aprendendo aqui, gordura, proteína, e suplementação, que esse aqui é um pilar nosso. Eu vou mexer na sua suplementação. Se você está triste, seu ferro está baixo, sua ferritina está baixa, sua B12 está baixa, sua D está baixa, sua insulina está ruim, sua insulina está alta, sua tireoide está baixa, hipotiroidismo causa ansiedade, causa tristeza. Né? Ferritina baixa causa ansiedade, causa tristeza. Né? Complexo B baixo, B12 baixo, causa ansiedade, causa tristeza. Mas onde a gente trata de verdade? Aqui, ó, estando presente. A melhor forma de você silenciar os seus pensamentos é estando no agora. Quando você está no agora, no presente, a sua mente acalma e ela não fica tão desesperada pela manhã. Ou se ela ficar no amanhã, você puxa ela de volta, ela vem para o presente. E aí você começa a olhar. Você sabe por que meditação é tão eficiente, yoga, essas coisas são tão eficientes? Porque você coloca atenção em você. Nossa, eu estou tão preocupado, faz o seguinte, respira. E aí você começa a focar na sua respiração, ou no seu corpo, ou no movimento, ou no exercício, ou em qualquer coisa. Mas você coloca a sua atenção no agora, na presença, no seu corpo, e não nas suas emoções, não no passado, não no futuro. Presente. Presente é muito importante. Viver no presente. Pessoal, gostou? Fez sentido? Eu acho que muita gente se identificou com essa aula aqui, né? Ansiedade, cabeça, pensamento excessivo, pressa. Pressa, gente, lembra de uma coisa, quanto mais pressa você tem para chegar lá, menos amor você tem pela vida. Eu falo isso com meu filho. Papai, eu tenho vontade de fazer 18 anos.
Falo, filho, quando você fizer 18 anos, você vai pular 10 anos da sua vida. E lá nos 18 não tem nada diferente do que agora. Eu já fiz 18, já fiz meus 28, estou indo para os meus 37, 7. Mas a gente sempre acha que o amanhã vai ser melhor. Nunca vai ser. A melhor fase da vida é o agora. Se você não souber desfrutar do agora, você vai passar a vida buscando coisas melhores. Ah, mas daqui eu vou... Não vai, gente. Você já fez. Quantos anos passaram da sua vida e você viu que nada mudou? Você acha que vai mudar? Não vai, gente. Para de plantar sonho, que você colhe ilusão. Vai para a realidade, vive o agora, desfruta do presente, come a sua comida, agradeça, chega na sua casa, veja o quanto sua casa é linda, você é abençoado, tanta coisa boa que você tem. Ah, mas sossego mais, olha para agora, vê o que você tem. Olha para a sua vida, seja grato, seja feliz, viva cada dia. Chega na sua casa e fala assim, hoje eu vou pisar na minha casa e vou agradecer tudo que eu tenho. Hoje eu não vou reclamar, hoje eu não vou falar coisa ruim, eu vou agradecer, vou olhar para o meu marido, para os meus filhos, para minha casa, vou agradecer. Por quê? Porque é a sua vida. Enquanto você murmura, lamenta, resmunga do que você tem, menos a vida te dá. Quanto mais você vive no amanhã, menos você vive. Quanto mais no passado você está presa, menos vida você tem. Então, gente, hashtag viver no presente. Esse post vai estar lá e você vai comentar, tá, gente? Comentar bonitinho, igual foi ontem, tá? Você vai comentar. Se você não tiver nada que escrever, coloca hashtag viver no presente. Lembrando que se você comentar em todos os posts, for sorteado, você vai ganhar o dobro da suplementação no sorteio, tá bom? Então, pessoal, não deixa de comentar, não deixa de colocar. Aproveita e tira um print aí, ó. Tira um print, deixa eu colocar aqui, ó. Tira esse print aqui, ó. Tira esse print, viver no presente. Posta no Stories, compartilha, divulga, porque você está começando a entender uma coisa. Qual que é o objetivo de você estar aqui? Ganhar vida. Tá vendo? Dia 2, eu não mordi, fiz nada de errado, você só ganhou conhecimento, ganhou conteúdo, começou a olhar a vida de forma diferente. Eu estou aqui para te entregar saúde, eu estou aqui para te entregar vida, eu estou aqui para te entregar estratégia, eu estou aqui para te entregar esperança. Só isso. O que eu estou pedindo em troca? Comentar. Vai lá, comenta, viver no presente. Essa ferramenta que eu te dei hoje sobre presente, passado, futuro, ansiedade, tristeza, depressão, medo, isso vale quanto, hein? Vale quanto? Agora, se ainda a ficha não caiu, e é difícil, né, num primeiro encontro cair, persista nesse ambiente, porque você vai ver a força do ambiente. Você vai ver o quanto você sai mais forte daqui depois desses 7 dias. Você vai ver o quanto é bom estar ligado em uma forma de pensar, uma forma de organizar a vida, uma forma de ressignificar suas emoções. Como é bom viver. Viver. E só tem uma forma de viver. No presente. Amanhã a gente tem a aula do hormônio do detox. Amanhã é a hora de falar de tireoide, tá? Tireoide. Você vai receber, se você não está no grupo, esteja nos grupos, tá? Para você receber o questionário. Se você não fez da resistência à insulina, amanhã é o da tireoide. Então você vai ver que pele seca, transpiração, falta de transpiração, transpiração excessiva, dificuldade de emagrecimento, unha, pele, unha, cabelo fraco, quebradiço, unha com marquinha, constipação intestinal, intolerância ao frio, mão gelada, falta de pelo no braço, falta de pelo na sobrancelha. Tudo isso aí é sinal de hipotireoidismo. E você vai ver, principalmente se você for aquela mulher que já toma T4 e tem esses sintomas. Essa aula é mais ainda para você, porque você vai entender a importância do T3, a importância do fígado limpo, a importância da desinflamação, a importância de melhorar a resistência à insulina e por que essa aula de hoje vai melhorar o seu problema de tireoide. Quem tem resistência à insulina tem um pior funcionamento da tireoide. E quando você ajusta a sua alimentação, come mais gordura, proteína, melhora o consumo de carboidrato, a sua tireoide funciona melhor.
Certo, gente? Espero que vocês estejam gostando. Eu espero vocês amanhã às 7 horas, mesmo bate horário, bate local, 7 horas aqui, para a gente falar de saúde mais uma vez. Jejum de hoje é 16 horas, 3 refeições. Se cuide, tá? Use o seu caderno, tá? Escreva, coloque a sua emoção, identifique o que está passando em você. Entenda que aqui dentro tem um coração e esse coração merece viver sem essa mente falante, tagarela, te incomodando, te atrapalhando, te limitando, te jogando lá embaixo. Agora é todo mundo para cima, todo mundo feliz. Não esqueça de comentar no post. Eu espero vocês amanhã. Fiquem com Deus e desfrutem da vida. Porque não tem nada mais valioso, nada mais valioso nessa vida do que viver. Beijo no seu coração, fiquem com Deus.